Olá, pessoal! Professora Mari, estamos aqui hoje para falar das estruturas ósseas da nossa cabeça, do nosso crânio, dos ossos que formam o nosso crânio. Lembre-se que aqui são só algumas imagens que servem de auxílio para vocês estudarem, outras imagens, muitas imagens, em outros cortes, em outras vistas, vocês podem encontrar nos nossos livros bases de referência, que é o Netter e o Soboto. Então, nós vamos falar de estruturas ósseas, elementos anatômicos dos nossos ossos que compõem o nosso crânio e depois o nosso pescoço. Vamos começar com estruturas ósseas em vista anterior, algumas saliências que observamos em vista anterior. Então, quando a gente observa um crânio, relembrando, osso frontal, o verde aqui nas laterais é o parietal, o amarelo é o esfenoide, aqui bem na lateral, meio em róseo, vai ser o temporal, meio em salmão aqui o zigomático, aqui pequenininho, aqui esse triângulo aqui pequenininho no fundo da órbita é o nosso osso palatino, esse mais cinza, aqui na parte medial da órbita é o etimoide, o mais roxinho na órbita aqui é o lacrimal, o nasal, esse laranja, o verde maxila, aqui esse azul dentro da cavidade, esse cinza aqui dentro da cavidade nasal continua sendo etimoide, esse aqui meio em marrom clarinho, bege, é o lacrimal e aqui em cinza vai ser a nossa mandíbula. Então, que estruturas, na vista anterior, que saliências em vista anterior que a gente consegue observar? Observamos aqui o arco supraciliar, são as duas saliências que encontramos onde nós temos os supercílios, então se vocês apalpar é fácil de encontrar. Lembrem que é esse arco supraciliar, nos crânios de gênero masculino, eles tendem a ser mais proeminentes do que nos crânios de gênero feminino. Ele é mais projetado, então o arco supraciliar. Encontramos aqui formando a nossa órbita uma margem supraorbital e uma margem infraorbital. Então a margem supraorbital forma a parte superior da órbita e aqui a margem infraorbital formando a parte inferior da minha órbita. O que mais que a gente encontra aqui, se continuarmos na órbita, tá? Nós encontramos aqui uma crista lacrimal anterior e uma crista lacrimal posterior. Crista lacrimal anterior é uma saliência da maxila e a crista lacrimal posterior é uma saliência no osso lacrimal. Okay? Entre essas duas cristas vai ficar uma depressão que a gente chama de fossa do saco lacrimal. Então, crista lacrimal anterior, crista lacrimal posterior. E na região da nossa abertura piriforme aqui do nosso nariz, a gente vê uma saliência bem mediana na maxila, no local de encontro das minhas maxilas. Então, aqui vai ser a espinha nasal anterior, que a gente apalpa. Se a gente apalpar aqui na base do nosso nariz, a gente sente essa saliência, essa espinha nasal anterior. Tá? E dentro do nariz, formando, auxiliando a formar o nosso septo ósseo, nós temos a lâmina perpendicular do osso etimoide. Então, o arco supraciliar conseguimos palpar a margem supraorbital, a margem infraorbital e aqui a minha espinha nasal anterior na base do meu nariz. Tá? Associado à parte medial da órbita, eu encontro a crista lacrimal anterior e a crista lacrimal posterior. Encontramos também em norma anterior algumas depressões. Então, que depressões que nós encontramos na minha vista anterior do crânio? Próximo aqui, da região do nariz, a gente encontra a incisura frontal. Essa leve depressão na parte mais medial aqui da margem supraorbital, então, bem aqui nessa parte mais voltada para medial, essa depressãozinha aqui a gente chama de incisura frontal. E se for mais na parte central da minha margem supraorbital, a gente chama de incisura supraorbital.
Então, a depressão encontrada mais próximo do nariz, mais na borda medial aqui da órbita, né, na borda medial, a gente chama de incisura frontal. E bem na margem supraorbital, a entradinha que a gente tem pode ser uma incisura supraorbital. O que acontece? Algumas vezes essa incisura supraorbital, ela fecha com uma espícula óssea, formando um forame supraorbital. Então, há peças que se encontram, né? Há modelos anatômicos, cadáveres, pessoas, né? Que apresentam incisura supraorbital e algumas pessoas têm um forame supraorbital. Pode ser que a pessoa tenha forame dos dois lados, pode ser que tenha incisura dos dois lados, pode ser que tenha um forame de um lado e incisura de outro, tá? Isso são variações anatômicas. A diferença, então, é que se fechou, formou um forame. Se está aberto, é uma incisura, ok? Se eu observar agora no meu globo ocular, né, eu encontro uma depressão mais para a parte lateral, que é a fossa da glândula lacrimal. Então, se eu colocar aqui o dedo aqui nessa, acho aqui, né, a minha órbita, né, na parte mais lateral, eu encontro uma depressão dentro da minha órbita, que eu chamo, né, de fossa da glândula lacrimal. E lembrem que a gente tinha uma crista lacrimal anterior e uma crista lacrimal posterior. Entre essas duas cristas, lacrimal anterior e lacrimal posterior, nós encontramos aqui a fossa do saco lacrimal, ok? E o buraco, né, de onde ficam os nossos olhos, a gente chama de órbita. Por isso que eu tenho uma margem supraorbital, uma margem infraorbital, uma incisura supraorbital ou um forame supraorbital, ok? Se eu tenho um forame supraorbital, se eu observar abaixo da órbita, eu também encontro um forame, que é chamado de forame infraorbital agora, porque está abaixo da órbita. Esse a gente também consegue palpar, se vocês palparem, né, em região aqui infraorbital, vocês vão conseguir sentir uma leve depressão, que é a depressão que eu vou encontrar aqui, o meu forame infraorbital. E a abertura do meu nariz eu chamo de abertura piriforme, né? Porque é em formato de uma pera invertida, onde eu encontro a minha espinha nasal anterior e a minha lâmina perpendicular do osso etimoide. O que são essas duas saliências em cada lado da minha abertura piriforme, da minha cavidade nasal? Lateralmente aqui, a minha lâmina perpendicular do osso etimoide. A mais inferior é o osso, a concha nasal inferior, e essa mais superior é a concha nasal média. A concha nasal média pertence ao osso etimoide, tá? A concha nasal inferior é um osso em separado. Agora vamos para a vista lateral do meu crânio. Quando eu observo o meu crânio em uma vista lateral, eu vejo que eu tenho aqui o meu arco zigomático. Meu arco zigomático eu consigo palpar na face lateral aqui da minha face, em direção à minha articulação temporomandibular ou em direção aqui, né, ao meu ouvido, ao meu, né, a gente chama de buraquinho do ouvido, né, gente? O meu poro acústico externo, tá? Então, quando eu observo aqui o meu arco zigomático, né, o meu arco zigomático profundamente ao arco zigomático, então se eu cortar aqui o meu arco zigomático, eu vou observar uma projeção bem delicada, uma linha bem delicada, que eu vou chamar de crista infratemporal, tá? Então, para observar a crista infratemporal, eu preciso ou virar o meu crânio para poder olhar de cima ou de baixo, ou o arco zigomático deve estar cortado, ok? E o meu arco zigomático, gente, ele é formado por processos, tá? Então, o zigomático tem processo, o frontal tem processos, a maxila tem processos e o osso temporal tem processos, ok? Se começarmos olhando no osso temporal, então aqui eu tenho o meu osso temporal, eu tenho uma projeção bem grande aqui no osso temporal, mais arredondada e uma mais pontiaguda. Essa projeção mais arredondada que a gente consegue sentir, ó, posterior à minha orelha, então meu poro acústico externo, se eu coloco a mão posterior, eu consigo palpar o meu processo mastoide. E anteriormente, essa projeção mais pontiaguda eu chamo de processo estiloide.
tá? E o buraquinho depois a gente vai ver que é o poro acústico externo, que é o buraco, e essa depressão, essa concavidade maior em redor do buraco, a gente chama de meato acústico externo, tá? Então, o meu processo mastoide é uma projeção saliente que eu consigo palpar posterior aqui à minha orelha. E aqui a projeção mais pontiaguda é o processo estiloide, ok? Que outros processos eu tenho? Então, quando eu falo de processos, tá? Eu sempre vou falar o nome do processo, o nome do osso que esse processo vai encostar, depois o nome do seu próprio osso. Então, aqui eu tenho o meu osso frontal. Essa projeção que eu tenho aqui que vai me ajudar a formar a parte, né, superolateral da minha órbita, ele é chamado de um processo, tá? Qual é o nome do osso que ele vai encostar? No zigomático. E de quem que ele é? Ele é do osso frontal. Então, o nome dele é um processo, o nome do osso que ele encosta, processo zigomático, o nome do próprio osso, do osso frontal. Então, é o processo zigomático do osso frontal. Aqui eu tenho o meu osso zigomático. O osso zigomático ele também tem um processo, uma projeção que se encontra no osso frontal. Então, essa projeção do osso zigomático ele vai encostar no frontal. Então, vai ser primeiro processo, o nome do osso que ele encosta, processo frontal e o nome do próprio osso, do osso zigomático. Então, lembre, aqui no osso frontal eu chamo de processo zigomático do osso frontal. Aqui no zigomático é processo frontal do osso zigomático, tá? Então, vamos de novo, ó. Osso zigomático, formando o meu arco zigomático formado por dois processos. Então, eu tenho um processo do osso zigomático e eu tenho um processo do osso temporal. Então, essa projeção do osso zigomático é chamada de processo temporal, porque ele se encosta no temporal, do osso zigomático. E essa projeção aqui é chamada de processo zigomático do osso temporal. Aqui, o zigomático tem um processo também que se encosta na maxila. A maxila também tem um processo que se encosta no zigomático. Então, essa parte aqui que é da maxila vai se chamar processo zigomático da maxila. E esse, que é o processo aqui que eu encontro no zigomático, vai ser processo maxilar do osso zigomático. A maxila também tem uma projeção que se associa ali com o osso frontal, que vai ser o processo agora frontal da maxila. Então, processo frontal porque se encosta no osso frontal. Qual é o próprio osso da maxila, tá? Então, vocês podem perceber que esses processos sempre vão levar o nome do osso que ele vai encostar, depois o seu próprio osso. Então, aqui vai ser processo zigomático do osso frontal, processo frontal do osso zigomático. O 7, processo temporal do osso zigomático. O 8, processo zigomático do osso temporal. O 10, processo maxilar do osso zigomático. O 9, processo zigomático do osso maxilar. O 11, processo frontal da maxila. E esse processo aqui da maxila que se associa com os alvéolos dos dentes é chamado de processo alveolar da maxila, que né, essa projeção óssea da maxila que vai se associar com a raiz dos nossos dentes. Então, lembrem sempre o nome do osso que vai encostar, depois o nome do osso a qual pertence. Agora, depressões que eu encontro, né? Na minha vista lateral do crânio. Então, eu acho que o arco zigomático, do arco zigomático daquela crista infratemporal para superior, eu vou encontrar aqui ó, uma depressão bem grande que eu vou chamar tá, de fossa temporal. Então, é a depressão para onde vai se alojar depois o músculo temporal. Do meu arco zigomático, da minha crista infratemporal para baixo, até chegar aqui na parte mais inferior dos meus processos pterígoides, eu vou chamar de fossa agora infratemporal, que é o espaço, né, abaixo do arco zigomático que o músculo temporal vai se estender.
E entre a minha maxila, meu palatino e o meu processo pteligóide aqui do osso esfenoide, vai aparecer uma depressão em forma de gota, que é chamado de fossa ptérigo-palatina, tá? Então, essa depressão em forma de gota que eu encontro aqui é chamada de fossa ptérigo-palatina, ok? Que outros orifícios agora que eu vou encontrar nessa vista? Eu acho que o meu poro acústico externo, meu buraquinho do ouvido, tá? Vocês podem ver que o buraquinho do ouvido, se colocarem na frente, eu vou encontrar a articulação temporomandibular, que eu consigo movimentar, e eu sinto essa movimentação. Se eu vim para anterior, eu estou no arco zigomático. No osso zigomático, eu tenho um forame, tá? Voltado para a face, para a parte lateral da face, que é o forame zigomático facial, tá? Então, eu tenho um forame zigomático facial. Tenho outros forames também, mas esses são os principais. O que vocês também podem perceber é que essa fossa temporal, se vocês seguirem aqui o meu arco zigomático, tá? Vocês vão ver que elas têm umas depressões e umas saliências nessa região mais superior, que a gente chama de linha temporal superior, que é onde está o pontilhado, e a minha linha temporal inferior, aqui, ó, nessa parte mais projetada inferiormente. Por isso que é linha temporal superior e linha temporal inferior. São os locais de fixação, então, de conteúdo aqui do meu músculo temporal. Agora vamos olhar em vista superior. Quando olhamos o meu crânio em vista superior, eu encontro algumas saliências, tá? Essas saliências eu também consigo ver um pouco em vista anterior. Que eu tenho aqui o meu túber frontal, então, meu osso frontal, os meus dois ossos parietais e o meu osso occipital. Osso frontal, os dois parietais e o occipital. No osso frontal, eu encontro duas saliências, que são chamadas de túber frontal, né? Então, se a gente palpar a nossa testa, a gente sente aqui duas saliências, tá? Que são um túber frontal, o outro túber frontal. Antigamente, o nome desses túberes frontais eram chamados de cornos frontais, porque os animais que têm um corno, né? Tem um chifre, assim, vamos dizer, é dali que vai partir, né, desses cornos frontais. Mas eles trocaram, né, esses nomes de corno frontal para túber frontal, tá? Então, são as duas saliências superiores. Se vocês palparem a parte lateral do crânio de vocês, o osso parietal de vocês, mais para posterior, vocês também sentem mais duas saliências, que agora é o túber parietal de um lado e o túber parietal de outro lado. Ok? Então, túber frontal, as duas saliências antero-superiores aqui do osso frontal, e túber parietal são as duas saliências mais superior-posteriores do osso parietal, tá? E eu acho no meu osso parietal, que eu tenho um parietal, outro parietal, os forames parietais. Notem que, se vocês olharem, independente do modelo, dependente do crânio, às vezes eu encontro esses forames parietais, às vezes eu só encontro de um lado, às vezes eu não encontro os forames parietais. Isso são variações anatômicas, tá? Como eu também posso encontrar mais de um forame parietal no mesmo lado. Agora vamos para estruturas ósseas em norma inferior. Quando eu observo o meu crânio inferiormente, eu vejo algumas saliências, algumas elevações, ok? Então, localizando a maxila, palatino, vômer, esse em amarelo é o esfenoide, aqui em laranja vai ser o zigomático, em rosa o temporal, esse meio roxinho aqui é o osso, né, occipital. Então, no final aqui do meu palato, do meu palatino, onde os dois ossos palatinos se encontram, eu vou ter a espinha nasal posterior. Lembrem que aqui na frente nós tínhamos a espinha nasal anterior, aqui atrás nós temos a espinha nasal posterior. O meu osso esfenoide de cada lado, tanto do lado aqui direito quanto do esquerdo, né, desses dois lados, a gente vai achar o processo pterigóide. Esse processo pterigóide é formado por duas lâminas, uma lâmina lateral do processo pterigóide e uma lâmina medial do processo pterigóide. E entre essas lâminas vai formar uma depressão, ok? Então, a lâmina lateral do processo pterigóide e uma lâmina medial do processo pterigóide, se eu tenho direito e esquerdo. No final da lâmina, né, medial do processo pterigóide, eu encontro uma projeção ganchosa, que eu chamo de âmulo pterigóide, tá? Esse âmulo quer dizer uma projeção ganchosa.
meu âmulo pterigoide, ok? Então, vamos agora aqui, outra projeção que eu encontro, o meu processo estiloide, que a gente já viu antes, que eu consigo observar, parece uma pontinha de estilete, eu também consigo observar numa vista lateral, tá? E esse processo estiloide, o tamanho dele vai variar também de pessoa para pessoa, tá, gente? Então, quando eu olho agora aqui o meu osso occipital, eu encontro que é o meu forame magno, maior orifício do meu crânio, né? Nas laterais do forame magno, eu vou achar os côndilos occipitais. Tem o côndilo occipital direito e esquerdo, tá? Para depois formar a articulação atlanto-occipital entre o atlas, a primeira vértebra cervical, e o osso occipital, tá? Então, côndilo occipital. Continuando no osso occipital, se observarmos bem na parte posterior, nós encontramos a protuberância occipital externa. Notem que, dependendo do gênero, se for XX, XY ou gênero feminino masculino, essa protuberância occipital externa ela é mais projetada e mais pontiaguda, né, no gênero masculino, sendo mais arredondada e saliente nos gêneros femininos. Tá? Algumas pessoas, se vocês observarem, algumas pessoas que têm os homens que têm o cabelo raspado, né? Dá para ver até uma pontinha, duas linhas assim, até uma pontinha nessa parte posterior, né? Algumas pessoas é bem demarcado, tá? Então é a protuberância occipital posterior. Dessa protuberância occipital posterior vai partir uma crista, né? Que a gente chama de crista occipital externa, em direção aqui ao meu forame magno, ok? Então, da protuberância occipital externa, parte uma crista, que é a crista occipital externa, em direção ao meu forame magno. E dessa protuberância occipital externa para a lateral, vai sair a linha nucal superior, e dessa minha crista occipital externa vai partir a minha linha nucal inferior. Então, acho primeiro a protuberância occipital externo, acompanho a sua saliência até o forame magno, que é a crista occipital externa. Da minha protuberância occipital externa para cada lateral, eu vou encontrar a linha nucal superior. E da minha crista occipital externa para cada lado, eu vou ter um contínuo, que é a minha linha nucal inferior. Okay? Em alguns crânios, vocês conseguem encontrar até uma crista no lugar mais superior aqui, que a gente pode chamar de linha nucal suprema, tá? Então, em alguns crânios, a gente consegue ver ela mais demarcadinha. Muito bem, então no osso occipital, continuamos aqui. Agora, do forame magno para anterior, a gente vai encontrar o tubérculo faríngeo, tá? Que vai ser um local de fixação para a musculatura da faringe. Então, eu acho aqui o meu forame magno, que é o meu ponto de referência. Para a lateral do meu forame magno, eu encontro os côndilos occipitais. Para anterior do forame magno, o meu tubérculo faríngeo. Para posterior do meu forame magno, eu encontro aqui a minha crista occipital externa, que chega na minha protuberância occipital externa. E dessa protuberância occipital externa parte para cada lateral a linha nucal superior. E da minha crista occipital externa para cada lateral a minha linha nucal inferior. Que outras estruturas que eu consigo encontrar, que outras saliências nessa vista inferior, né? Acho aqui agora o meu osso temporal. A gente falou do processo estiloide, tá? Consigo encontrar também aqui, o meu processo mastoide, que a gente também já viu em norma lateral, tá? Acho meu processo mastoide e meu processo estiloide. E aí eu vou ver uma depressão bem pronunciada até antes de começar aqui o meu arco zigomático, e começando aqui, é como se fosse uma continuação do arco zigomático e formando uma borda anteriormente a essa depressão aqui, que é chamado de fossa mandibular, a gente vai encontrar aqui o meu tubérculo articular. Então, esse tubérculo articular, ele vai meio que delimitar o local onde a minha mandíbula vai se encaixar, tá? Então, isso aqui eu chamo de fossa mandibular, essa depressão, e essa borda anterior aqui eu vou chamar de tubérculo articular, ok? Acho agora o meu osso esfenoide, vamos voltar para o esfenoide. No esfenoide aqui eu tinha o meu processo pterigoide, com a sua lâmina lateral do processo pterigoide e a lâmina medial do processo pterigoide. Lembra da lâmina medial? Vai partir um processo ganchoso, que é o âmulo pterigoide.
E se eu olhar mais para posterior aqui, vai levantar uma pontinha que a gente chama de espinha do esfenoide, tá? Essa espinha do esfenoide, ela é uma projeçãozinha bem delicada em alguns crânios, mais projetada em alguns crânios, e próximo dessa espinha vai estar aqui o meu forame espinhoso. O meu forame espinhoso ele fica próximo aqui à minha espinha, né, do esfenoide. E na região de maxila aqui e osso palatino, essas partes específicas, tanto da maxila quanto do palatino, eles têm um nome particular, tá? Então, no palatino eu vou chamar de lâmina horizontal do meu osso palatino e na minha maxila eu vou chamar de processo palatino da maxila. Então, tanto o processo palatino da maxila quanto a lâmina horizontal do palatino vão formar o meu palato ósseo, a parte óssea do meu palato, ok? Agora falamos de saliências, de elevações, agora vamos falar de depressões, né? De concavidades. Então, eu tenho aqui, ó, o meu processo mastoide e posterior aqui ao meu processo mastoide eu tenho uma depressão, que é a incisura mastoide, tá? Processo mastoide está aqui e eu vou encontrar uma depressão que é a incisura mastoide. Vocês lembram o arco zigomático, o meu tubérculo articular. Posterior aqui ao meu tubérculo articular vai ter uma depressão que eu vou chamar de fossa mandibular. É a fossa que vai receber a mandíbula posteriormente. No meu processo pterigóide, eu vou ter uma lâmina lateral do meu processo pterigóide, uma lâmina medial do meu processo pterigóide. Entre essas lâminas vai formar uma depressão, que eu vou chamar de fossa pterigóide. Então, o meu processo pterigóide vai ser formado por uma lâmina lateral do processo pterigóide, uma lâmina medial do processo pterigóide e uma depressão que eu vou chamar de fossa pterigóide. E mais voltado para posterior, vocês vão ver uma depressãozinha em forma de gota aqui, que é a fossa escafoide. Então, procuro minha fossa pterigóide, vou em direção à posterior, acho uma depressãozinha em forma de gota mais contínua, que é a fossa escafoide. Ok? Na minha maxila aqui, posterior aos meus dentes incisivos, eu vou encontrar uma depressão, que é a fossa incisiva. Fossa incisiva porque se encontra uma depressão localizada posteriormente aos meus dentes incisivos. E aqui no meu osso occipital, acho o meu côndilo occipital. Posteriormente ao meu côndilo occipital, eu acho uma depressão que é chamada de fossa condilar. Então, acho o côndilo occipital, posteriormente ao côndilo, eu encontro uma fossa condilar. Lembre-se que essas daqui do que nós falamos, todos nós temos direito e esquerdo, com exceção da minha fossa incisiva, ok? Se eu falei de elevações e depressões, eu encontro orifícios, buracos que servem de passagem para algumas estruturas. Então, vamos falar agora das aberturas que eu encontro em norma inferior, né? Eu acho o maior orifício em vista inferior, que é o meu forame magnum, meu forame maior, né? Que eu tenho aqui na minha base do crânio. Todo mundo sabe que tem aquele sorvete magnum, que é o maior, o mais gostoso, que também quase o mais caro, né, gente? Então, lembrem que o forame magnum também é o maior aqui, orifício do meu crânio. Aqui no meu osso esfenoide, lembre, ó, processo pterigóide, lâmina lateral do meu processo pterigóide, lâmina medial do meu processo pterigóide, o processo ganchoso aqui é o âmulo pterigóide, a depressão entre as lâminas vai ser a minha fossa pterigóide e mais aqui a depressão em forma de vírgula mais posterior, a fossa escafoide. Mas se vocês olharem na lâmina medial do processo pterigóide, vocês vão encontrar um orifício até grandinho, que é chamado de forame oval. E posteriormente a ele, vocês vão achar um foramezinho menor, junto aqui com a minha espinha do esfenoide, que é o forame espinhoso, tá? Então, no meu osso esfenoide, eu vou encontrar o meu forame oval e o meu forame espinhoso. No local de junção agora entre o esfenoide, o temporal e o occipital, eu vou encontrar aqui em vista inferior
o meu forame lacerado, ok? Então, eu em vista inferior, eu acho aqui o meu forame lacerado, um forame de abertura formado entre o esfenoide, o temporal e o meu osso occipital. Tranquilo? Então, se continuarmos agora aqui mais para posterior, eu vou encontrar, né, entre o osso temporal e o osso occipital, o meu forame jugular. Lembra que o forame jugular também, todos têm direito e esquerdo, tá, pessoal? Então, forame jugular para depois, né, onde tem o início da minha veia jugular interna, tá? Entre aqui, se eu for seguir aqui a ordem, né, aqui na minha maxila, vocês lembram que eu tinha uma depressão grande aqui, que era a fossa incisiva posterior aos meus dentes incisivos. Se vocês observarem, vai ter vários orifícios, tá? Que são chamados de forames incisivos, tá? Então, essa fossa incisiva é a depressão maior e cada orifício que eu encontro aqui é chamado de um forame incisivo, tá? Nessa parte mais posterior do local de encontro da maxila com o osso palatino, vai formar o meu forame palatino maior. Ele fica localizado, né, em nível do meu terceiro molar, né, superior. Então, forame palatino maior. O forame palatino menor, ele fica localizado nessa projeção piramidal aqui do meu osso palatino. Então, forame palatino menor. Forame palatino maior, né, no local de encontro entre maxila e palatino. Forame palatino menor fica nessa projeção, né, piramidal aqui, em forma triangular aqui, do meu osso palatino. Ok? Acho também outros orifícios agora. Entre o processo mastoide e o processo estiloide, eu vou encontrar o forame estilomastoide. Então, o forame entre o processo estiloide e entre o processo mastoide é chamado de forame estilomastoide, tá? Lembre que aqui é o processo mastoide, acho o orifício entre o processo estiloide, forame estilomastoide. Mas, né, anteromedialmente, para anterior e para medial ao processo estiloide, eu vou encontrar um orifício bem circular, ele é bem bonitinho, bem circularzinho, que é chamado de canal carótico, tá? Por qual a diferença de canal para forame? Forame é um buraco. Canal é ele é um contínuo, uma passagem dentro de um osso. Então, se eu só fizer assim, é um buraquinho. Se eu fizer assim, na parte mais óssea, agora formou um canal. Então, um orifício é um forame. Quando esse orifício ele é mais contínuo para dar passagem dentro do osso, eu vou chamar de canal, tá? Então, aqui eu vejo que são buracos, né? Rapidinhos, e aqui é um contínuo, porque vai passar por dentro, né, dessa parte aqui do osso temporal, tá? Então, o canal carótico, ele tem um orifício bem arredondadinho. Então, como ele vai passar por dentro de um canal, depois vocês vão ver que ele vai abrir mais para medial dentro, na parte interna do crânio, tá? E muitas vezes vocês vão confundir essa abertura interna do canal carótido com esse forame lacerado. Vocês conseguem observar que aqui o canal carótido está aqui, tá? Ele vai passar por dentro dessa parte petrosa aqui do osso temporal e ele vai se abrir por cima, né? Por dentro, tá? Na parte interna do crânio, aqui onde eu vejo o meu forame lacerado. Nos viventes, o forame lacerado ele é fechado parcialmente por uma membrana, tá? Então, esse canal carótido é o local onde a artéria carótida interna vai adentrar, vai passar por dentro do osso, formando um sifão, uma dobra, e vai se abrir essa artéria carótida interna por sobre, né, esse forame lacerado, tá? Então, eu digo que pela vista inferior eu observo o forame lacerado e por uma vista interna do crânio eu observo a abertura do canal carótido, tá? Então, isso, se vocês pegarem uma vassourinha, uma palha e passarem aqui, vocês vão ver que ela entra num ponto e ela sai em outro ponto na parte interna do crânio. Ela não faz assim, ela faz assim para entrar no crânio, tá? Então, canal carótido.
Acho aqui o meu côndilo occipital, na parte anterior do meu côndilo occipital, tá? Eu vou achar o meu canal do nervo hipoglosso. Então, é um canal, uma passagem óssea, né, para o nervo hipoglosso. Lembram aqui da fossa condilar? Tá? Essa fossa condilar vai dar continuidade para uma abertura que é chamado de canal condilar. Nem todos os crânios apresentam esse canal condilar, ele pode não ter, né, ou ser um foramezinho, uma aberturinha, tá? Então, eu posso encontrar crânios com o canal condilar presente ou eu posso encontrar crânios só com a minha fossa condilar. Isso são só variações anatômicas, ok? Que outros canais, né, ou aberturas que eu vou encontrar? Acho a minha lâmina medial do processo pterigoide. No final dessa minha lâmina medial do processo pterigoide, eu vou achar um orifício pequenininho que é chamado de canal pterigoide. Então, vocês viram que aqui eu tenho o meu processo pterigoide, com uma lâmina lateral do processo pterigoide, uma lâmina medial do processo pterigoide. Na parte, né, anterior aqui da minha lâmina medial do processo pterigoide, eu vejo um processo ganchoso aqui, que é o âmulo pterigoide. Na parte, né, mais posterior da lâmina medial do processo pterigoide, eu encontro uma depressão, um orifício, que é o canal pterigoide, e a depressão entre as lâminas pterigoides é chamado de fossa pterigoide. Então, tudo aqui nesse meu processo pterigoide quase leva o nome de pterigoide. Ok? Que outros orifícios que eu encontro aqui? Eu vou encontrar aqui o meu meato acústico externo. Qual a diferença para meato e para poro? Poro é o buraco, a abertura toda que envolve, como se fosse uma concha mais aberta, que dá entrada para o meu poro acústico externo, vai ser chamado de meato acústico externo, tá? É como se fosse um trompete, assim. A parte mais larga é o meato, quando se afunila para entrar no crânio é chamado de poro acústico externo, ok? Se vocês observarem nessa vista inferior aqui, vocês também conseguem observar entre o esfenoide e a maxila, tá? A minha fissura orbital inferior, tá? Fissura orbital inferior aqui. E eu tenho aqui o final da minha cavidade nasal, porque o orifício de entrada, né, quando eu não tenho nariz, vai ser a minha abertura piriforme. Vocês viram que tem dois, o septo nasal, né, ali a lâmina perpendicular do osso etimoide, separa a minha cavidade nasal em duas partes. A parte de saída da minha cavidade nasal forma esses dois buracões aqui, tá? Que vão ser chamados de cóano. Eu acho mais bonito coana, né? Mas como tem o acento, a gente chama de cóanos, ok? São as aberturas de saída da minha cavidade nasal. Então, agora falamos antes das estruturas superiores, né? Na vista anterior, na vista lateral, na vista inferior. Agora vamos para a parte interna, né? Vamos para a parte interna da minha parte superior do crânio, que a gente chama de calvária, calota craniana. Então, se eu olhar a parte interna dela, eu vou ter algumas saliências e vou ter algumas depressões e aberturas. Então, eu encontro algumas saliências, algumas elevações que são chamadas de impressões digitadas. Se vocês observarem, né, não tenho só aqui na parte do osso frontal, é onde eu mais encontro, mas eu encontro tanto para a parte do frontal, quanto do parietal, quanto do occipital. Parece que alguém pegou essa calvária e amassou e foi moldando na parte interna. Parece um monte de dedos que foram empurrados, tá? Essas impressões digitadas nada mais são do que as impressões dos giros do meu encéfalo, né? Da parte interna do meu sistema nervoso central, tá? Bem no centro eu vou encontrar uma depressão contínua, que é o meu sulco do seio sagital superior, uma depressão contínua aqui, né, da minha calvária, de anterior para posterior, sulco do seio sagital superior. Lateralmente a esse sulco do seio sagital superior, eu encontro várias depressões, que são chamadas de fovéolas granulares. Tá? São depressões que depois irão acomodar ali, né, na minha dura mater, as granulações aracnoides. Tá? Em vista lateral, aqui mais, né, vocês vão observar várias depressões, né, que são o sulco das artérias meníngeas,
né? Então, eu vou ter uma artéria meningea média que vai vascularizar o meu sistema nervoso, mas o local onde ela vai passar e ser protegida ali no crânio são o sulco das artérias meníngeas, ok? E vocês lembram quando nós falamos de vista superior que tínhamos de cada lado, né, em cada osso parietal, os forames parietais. Então, eles têm uma abertura, né, na parte externa e eles têm uma abertura na parte interna também. Tá? O forame parietal, lembrem que ele pode estar presente dos dois lados, presente em apenas um lado, ou eles podem não estar presentes. São variações anatômicas. E agora vamos para a parte interna do meu crânio, que a gente chama de fossa craniana. Essa fossa craniana, ela é dividida em uma fossa craniana anterior, uma fossa craniana média e uma fossa craniana posterior. Começamos aqui na fossa craniana anterior, né? Quais são as saliências, as elevações que conseguimos observar, tá? Achamos aqui bem certinho, ó, aqui vai estar o meu osso etimoide, o meu osso frontal, o meu osso esfenoide, o meu osso temporal e o meu osso parietal, e esse em roxo, o meu osso occipital. Aqui dá para ver bem, gente, ó, as impressões digitadas. Parece que alguém pegou assim e apertou com o dedo, né? Por isso que são impressões digitadas, ok? Então, aqui no meu osso etimoide, vocês vão ver uma projeção bem pontiaguda, né? Que é chamado de crista etimoidal. E essa minha crista etimoidal, ela vai ser contínua para o osso frontal, que é chamado de crista frontal, tá? Antigamente era chamado de crista de Galli. Se vocês olharem alguns livros de neuroanatomia, eles até trazem como crista de Galli, tá? Agora a gente chama de crista etimoidal porque está no osso etimoide e crista frontal porque está no osso frontal, ok? Lateralmente aqui, a minha crista etimoidal, né? Então eu tenho a crista para as laterais, como se fossem duas asinhas, são chamadas de lâminas cribriformes, né? Tem uma lâmina cribriforme de um lado e de outro, direita e esquerda. É lâmina cribriforme, que é uma lâmina perfurada, é uma lâmina fendida, tá cheio de poros, de passagens, ok? Então, acho aqui a minha crista etimoidal, no osso etimoide, em direção ao osso frontal é a crista frontal. Para a lateral aqui da crista etimoidal, eu vou achar, né, para cada lado, ó, tá? A lâmina cribriforme. E lembrem, ó, que eu falei no osso que tudo eu consigo observar, né, as minhas impressões digitadas. Agora vamos aqui para o meu esfenoide, que tem o meu esfenoide, né? Eu tenho a parte central aqui que é chamado de corpo do esfenoide. E no esfenoide eu vou ter uma asa menor do esfenoide que está na fossa craniana anterior e depois na fossa craniana média a gente vai ter uma asa maior do osso esfenoide, tá? Então, nesse meu corpo de esfenoide aqui, partindo para a lateral, ó, asa menor do osso esfenoide, tá? Minha asa menor do meu osso esfenoide. E aí eu vou encontrar nessa minha asa menor do osso esfenoide uma projeção contínua que é chamada de crista, né? A crista esfenoidal, que é uma crista, né, projetada que forma a borda posterior da minha asa menor do osso esfenoide, tá? Então ela vai meio que delimitar aqui a minha fossa craniana anterior. E se vocês olharem o contínuo, né, porque aqui eu tenho a minha crista esfenoidal na asa menor do esfenoide, no corpo ela meio que se continua, tá, até chegar na outra crista esfenoidal. Essa crista, então, esfenoidal, ela vai ser meio que unida, vamos dizer assim, com um contínuo aqui no corpo, que é chamado de limbo esfenoidal, tá? É uma projeção contínua aqui em direção à minha crista esfenoidal. Então, se depois a gente vai falar na fossa craniana média, a gente tem aqui o meu canal óptico e o meu sulco pré-quiasmático aqui. Então, esse limbo esfenoidal, ele meio que é a borda anterior aqui desse sulco pré-quiasmático, ok? Que outras saliências que eu vejo, né? Então, acho aqui, ó, minha asa menor do esfenoide, a minha crista esfenoidal e a projeção posterior dessa crista é chamado de processo clinoide anterior. Então, acho a minha asa menor do esfenoide, a sua borda
posterior é a crista esfenoidal e a continuação para posterior é chamado de processo clinoide anterior. E que aberturas que eu vou encontrar nessa fossa craniana anterior? Entre a minha crista etimoidal e a minha crista frontal, tem um orifício chamado de forame cego, tá? E na minha lâmina aqui, na minha lâmina cribriforme, eu vou achar, né, vários forames, né, forames da lâmina cribriforme, que são forames contidos aqui na minha lâmina cribriforme. E aí chegamos na fossa craniana média. Quem que eu observo aqui na minha fossa craniana média? Na fossa craniana média, eu tenho aqui o meu osso esfenoide, aqui eu vou encontrar o meu osso temporal, o meu osso occipital. Então, lembram que eu falei antes aqui que eu tinha uma asa menor do esfenoide? Agora eu vou ter uma asa maior do meu esfenoide, tá? Então, aqui eu tenho, né, a asa maior do esfenoide. E aqui no corpo, lembrem que aqui eu tinha, ó, uma projeção, né, que era o processo clinoide anterior, tinha aqui o limbo esfenoidal. Agora, essa depressão que eu encontro aqui, ó, vai ser o sulco pré-quiasmático, tá? Essa depressãozinha aqui é o sulco pré-quiasmático. E posterior a esse sulco pré-quiasmático, eu encontro essa saliência aqui, que é chamado, né, de tubérculo da cela, tá? Essa região central aqui é chamada de cela túrcica, né? Tá? Então, essa região central aqui, que é onde tem essa depressão aqui, que é a fossa hipofisária, tá? Então, delimitando essa parte anterior aqui, eu vou ter uma saliência que é chamado, né, de tubérculo da cela. Então, antes a gente falou aqui na fossa craniana anterior do limbo esfenoidal, agora eu vou ter o tubérculo da cela. E as projeções laterais do tubérculo da cela é chamado de processo clinoide médio. O processo clinoide anterior era este e esse era o outro processo clinoide anterior, ok? Então, acho aqui essa saliência que é o tubérculo da cela. A lateralzinha de cada tubérculo da cela é chamado de processo clinoide médio. E aí eu vou lá para a parte posterior dessa fossa hipofisária, que eu vou chamar de dorso da cela, porque ela fica voltada para posterior, para a parte dorsal, tá? Chamado então dorso da cela. E lateralmente esse dorso da cela, então as duas projeções que eu encontro, eu vou chamar de processo clinoide posterior. Então, eu tinha aqui um processo clinoide anterior, os processos clinoides médios e o processo clinoide posterior. Processo clinoide posterior na parte lateral do dorso da cela. Processo clinoide médio da parte lateral, né, aqui do meu, né, do tubérculo da cela. E os meus tubérculos, o meu processo clinoide anterior é o final da minha crista esfenoidal. Então, aqui, ó, processo clinoide anterior, processo clinoide médio, processo clinoide posterior. São as saliências que nós encontramos nessa nossa fossa craniana média. Agora, eu encontro depressões também, né? São como se fossem projeções mais profundas. Então, entre o meu limbo esfenoidal e o meu tubérculo da cela, eu vou achar o meu sulco pré-quiasmático, tá? Esse sulco pré-quiasmático, então, fica localizado entre o limbo esfenoidal e o meu tubérculo da cela, tá? Posterior ao tubérculo da cela, eu vou achar aqui uma depressão bem profunda, que é a fossa hipofisária. Essa fossa hipofisária é onde vai se alojar ali a nossa hipófise, ok? Lateralmente, essa fossa hipofisária, se vocês olharem, vai ter uma depressãozinha aqui, ó, de cada lado. Vocês conseguem perceber essa depressão aqui, ó. Tá? Toda essa depressão aqui é chamado de sulco carótico. É onde a minha artéria carótida interna vai passar depois, tá? Lembrem que eu falei que ela vai entrar no canal carótido, ela vai fazer uma passagem por dentro do osso para sair e ela se continua para a parte interna do crânio, né? E ela se aloja nesse sulco carótido, que fica localizado lateralmente à minha fossa hipofisária, tá? Mais para posterior aqui do meu sulco carótico, tá? Então, eu vou achar uma depressão aqui
toda essa depressão aqui é chamado de impressão trigeminal. É onde depois o meu gânglio trigeminal do meu nervo trigêmeo, o quinto par de nervo craniano, ele vai estar localizado, tá? E aí eu acho lateralmente agora aqui, vocês conseguem ver bem pronunciado aqui, uma depressão bem profunda, que depois se abre em várias depressões. Então, essa depressão bem profunda aqui, eu vou chamar de sulco da artéria meníngea média. E essa artéria meníngea média vai estar localizada, protegida aqui nesse sulco da artéria meníngea média. E depois ela vai se ramificar, e aí eu vou chamar os outros sulcos só de sulco das artérias meníngeas, ok? Então, como é que eu acho o sulco da artéria meníngea média? Eu acho o meu forame espinhoso, porque aqui eu tenho a minha espinha do esfenóide, que vai estar projetando para a parte da base, da parte inferior do crânio, e aqui então eu vou encontrar o meu forame espinhoso. Partindo do meu forame espinhoso, eu vou ter o sulco da artéria meníngea média, ok? Já que estamos falando de forames agora, vamos falar das outras aberturas que eu vou encontrar no meu crânio, né? Então, vamos começar aqui pela parte anterior. Vocês lembram que eu tinha aqui limbo esfenoidal, sulco pré-quiasmático e aqui o meu tubérculo da cela. Então, lateralmente ao meu sulco pré-quiasmático, eu vou ter o meu canal óptico, onde o meu nervo óptico vai passar, tá? Então, o meu sulco pré-quiasmático em direção ao meu canal óptico. Lateralmente, vocês cuidem para não confundir o meu canal óptico com a minha fissura orbital superior, tá? Meu canal óptico é um orifício redondinho contínuo. Uma fissura é como se fosse um rasgadinho, uma abertura mais contínua, mais larga, tá? Que é a fissura orbital superior, tá? Ela fica abaixo aqui da minha crista esfenoidal. Posteriormente à minha fissura orbital superior, eu vou encontrar o meu forame redondo. Posteriormente a ele, o meu forame oval. Posteriormente, lateralmente, o meu forame espinhoso. Posteriormente e medialmente, eu vou encontrar aqui o meu forame lacerado, que lembra que eu consigo ver por transparência? Então, lá no fundo vai estar o forame lacerado e por cima vai se abrir aqui o meu canal carótico, tá? Então, o meu canal carótido, ele começa num lado, ele vai passar aqui por dentro dessa projeção óssea, desse processo, petroso aqui do meu osso temporal, e ele vai sair aqui já tá meio quebradinho, eu consigo ver o meu canal carótido passando aqui, e a artéria carótida interna vai se continuar aqui, passando por cima desse forame lacerado que eu vejo lá no fundo, para continuar aqui nesse sulco carótico, ok? Então, quais os orifícios que eu vi? Aqui o meu canal óptico, lateralmente a minha fissura orbital superior, posteriormente à fissura orbital superior eu encontro o meu forame redondo, posteriormente eu encontro o meu forame oval, posteriormente e lateralmente o meu forame espinhoso, e do meu forame espinhoso eu vejo sair o meu sulco da artéria meníngea média. Medialmente aqui, lá no fundo eu vejo meu forame lacerado e por cima eu vejo meu canal carótico, ok? E eu ainda conseguiria ver, aqui, então, lembrem que o forame lacerado eu vejo lá por baixo. No vivente, esse forame lacerado é fechado parcialmente, por uma membrana que fecha, a passagem da comunicação externa com a minha comunicação interna aqui, e a minha artéria carótida interna vai passar por cima dessa membrana que está fechando o meu forame lacerado. E aí nós vamos chegar na fossa craniana posterior. Quais são as saliências, as elevações que eu vejo nessa minha fossa craniana posterior? Tá? Acho aqui o meu forame magno, maior forame do meu crânio. Lateralmente ao meu forame magno, vocês vão ver que tem uma projeção mais levantadinha, mais robusta, que é chamado de tubérculo jugular, porque lateralmente esse tubérculo jugular tem uma abertura que é chamado de forame jugular.
E esse forame jugular, se vocês observarem, né? Aqui eu tenho o meu tubérculo jugular, o meu forame jugular, e mais lateralmente ela vai ter uma pontinha, uma espícula óssea, né? Que é chamado agora de processo, né? É uma projeção intrajugular, um processo intrajugular. Então, porque é uma ponta de osso que vai se projetar por sobre o meu forame jugular, tá? Então, acho que o meu forame magno, lateralmente, tem duas saliências de cada lado, né? Que é o processo jugular, aqui é o tubérculo jugular. Do tubérculo jugular para a lateral, eu vou encontrar o meu forame jugular. E aí eu vou encontrar uma espícula do osso temporal aqui para dentro, né, se projetando para dentro aqui desse meu forame jugular, que é chamado de processo intrajugular. Intra porque é dentro, tá? Então ele vai se projetar para dentro desse meu forame jugular. Na minha vista bem posterior aqui no meu hospital, eu vou encontrar a minha protuberância interna. Vocês lembram que por fora tinha protuberância externa. Por dentro agora vai estar a minha protuberância interna, tá? Se por fora eu tinha protuberância hospital externa e uma crista hospital externa, então agora eu vou ter uma protuberância hospital interna com uma crista hospital interna, tá? Então, protuberância hospital interna, projeção mediana aqui no osso hospital e a sua projeção em direção ao forame magno vai ser a crista occipital interna. Agora, isso de elevações. Quais são as depressões que eu encontro nessa minha fossa craniana posterior? Partindo aqui da minha protuberância occipital externa, eu vou ter uma depressão de cada lado, que eu vou chamar de sulco, né, do seio transverso. E ele parte para a lateral. Quando ele chega aqui na lateral, ele vai descer em forma de S em direção ao meu forame jugular. E ele é chamado agora de sulco do seio sigmoide, porque ele vai formar um formatinho de S aqui, tá? Então, acho a crista occipital externa, acho a protuberância occipital externa. Dessa protuberância occipital externa parte para cada lado o sulco do seio transverso. Quando chega na lateral, esse sulco do seio transverso ele se dobra e desce em direção ao forame jugular e é chamado de sulco do seio sigmoide, ok? Nessa parte mais superior aqui do meu osso temporal, eu vou chamar de sulco do seio petroso superior. E essa depressão que eu encontro aqui, ó, entre o meu osso temporal e o meu osso occipital, eu vou chamar de sulco do seio petroso inferior. Se vocês observarem, esse sulco do seio petroso inferior também desce em direção aqui ao meu forame, meu forame jugular, ok? Que outras depressões que eu encontro na minha fossa craniana posterior? Duas depressões bem, demarcadas aqui lateralmente a minha crista occipital interna, que é a minha fossa cerebelar, o local onde vai estar alojado depois o meu cerebelo, os meus hemisférios do cerebelo. E isso na parte posterior. Na parte anterior aqui, medialmente aqui, né, o meu sulco do seio petroso inferior, eu vou chamar isso daqui de clivo. Então, aqui do meu dorso da sela até chegar, como eu digo que é um escorregador, escorregou até o forame magno, eu vou chamar aqui, né, de clivo, ok? Então, escorregador que sai ali do dorso da sela em direção ao meu forame magno. Tenho aberturas nessa fossa craniana posterior? Sim, tenho aberturas também nessa fossa craniana posterior. Quais aberturas que eu tenho nessa minha fossa craniana posterior, tá? Nessa minha fossa craniana posterior, eu vou ter, além do meu forame magno, lateralmente aqui o meu poro acústico interno, aqui no osso temporal. Porque se eu tinha um poro acústico externo, eu vou ter que ter um poro acústico interno. Inferiormente aqui o meu poro acústico interno, eu vou ter o meu forame jugular, tá? E mais medialmente, vocês lembram que aqui eu tinha o tubérculo, ó, que eu tenho o tubérculo jugular. Para lateral é o forame jugular. Para medial, eu vou ter o canal do nervo hipoglosso. Então, pela vista inferior, eu também observava, né, na parte mais anterior e lateral do forame magno,
o meu canal do nervo hipoglosso. Aqui, então, eu também consigo observar pela parte interna o meu canal do nervo hipoglosso. Então, aqui eu tenho o canal do nervo hipoglosso, o meu tubérculo jugular, o meu forame jugular e o meu processo intrajugular. Ok? E aí chegamos na nossa mandíbula, tá? Nossa mandíbula, ela é dividida, né, em duas partes, em ramo da mandíbula e corpo da mandíbula. Então, essa parte mais inferior é o corpo da mandíbula e o que sobe vai ser o ramo da mandíbula. Então, eu tenho os ramos da mandíbula e eu tenho na parte inferior o corpo da mandíbula. Mandíbula é o único osso móvel que eu localizo, que eu encontro meus ossos do crânio, né? No meu crânio como um todo, a mandíbula é o único osso móvel. Então, que estruturas que eu vou encontrar no meu corpo da mandíbula, tá? Quando vocês apoiam a mandíbula na parte da mesa, né? Ou passam a mão aqui, ó, nessa parte inferior aqui do corpo da mandíbula, a gente chama isso de base da mandíbula, tá? Então, tem aqui a minha base da mandíbula, é a parte inferior do meu corpo da mandíbula. Bem no centro aqui, se vocês palparem, vocês sentem uma saliência, que é a protuberância mentual, né? A protuberância da mandíbula. Protuberância mentual vocês podem encontrar em alguns livros porque fica nessa região do mento, a região do queixo, tá? Então, tudo isso daqui é o corpo da mandíbula. A parte inferior é chamada de base da mandíbula. A projeção bem centralizada no plano sagital mediano é chamada de protuberância da mandíbula. E lateralmente vocês também sentem duas projeções, que são os tubérculos da mandíbula. Então, eu tenho uma protuberância da mandíbula e lateralmente a ela eu tenho dois tubérculos da mandíbula, tá? Quem mais que eu encontro nesse meu corpo da minha mandíbula? Acho um orifício que é o forame mentual da mandíbula. Então, se vocês palparem, né, nesse corpo da mandíbula de vocês, em direção aqui ao segundo pré-molar, tá? Ao segundo dente pré-molar, vocês vão sentir uma leve depressão, que é a depressão do meu forame mentual da minha mandíbula, tá? Então, acho o meu corpo da mandíbula. A parte inferior é chamada de base da mandíbula. A projeção no plano sagital mediano é a minha protuberância da mandíbula. Lateralmente, essa protuberância da mandíbula, a gente encontra o tubérculo da mandíbula. Em direção ao meu segundo pré-molar inferior, eu acho meu forame mentual. Indo para a parte posterior aqui, eu acho, né, essa minha linha oblíqua. É uma linha que parte do ramo da mandíbula e se continua em direção ao corpo da mandíbula. A minha linha oblíqua da mandíbula, tá? E toda essa parte aqui, que ela fica saliente, que vocês palpam também aqui, que está associado à raiz dos nossos dentes, é chamado de parte alveolar da minha mandíbula, ok? Isso são estruturas observáveis na face externa da mandíbula. Agora, se eu observar a parte interna da mandíbula, do meu corpo, da minha mandíbula, eu vou encontrar bem certinho no centro, também no plano sagital mediano, por fora era a protuberância da mandíbula, por dentro eu vou chamar de espinha geniana da mandíbula. Então, por fora é a protuberância da mandíbula, por dentro eu vou chamar de espinha geniana da mandíbula, tá? Lateralmente, essa minha espinha geniana da mandíbula, eu vou encontrar duas depressões que eu consigo encaixar até o dedo assim, tá? Que eu chamo de fossa digástrica da mandíbula, tá? Para a fixação ali, né, do meu ventre anterior, do meu músculo digástrico, ok? Então, espinha geniana é a projeção saliente no centro e as depressões para lateral são chamadas, né, de fossa digástrica da mandíbula, direita e esquerda, claro, tá? Aí vocês vão encontrar pela parte interna aqui do meu corpo da mandíbula uma linha bem projetadinha, que é chamada de linha milioide. Essa linha milioide também serve depois de fixação para o músculo milioide. Para superior a ela, vocês vão achar a fóvea sublingual, que é o local onde vai estar ali associado a minha glândula sublingual.
E para inferior dessa linha miloide, mais para lá, né, para ínfero posterior, vocês vão achar agora a fóvea submandibular, que é para a glândula submandibular. Então, nessa vista interna, eu encontro uma projeção no plano sagital mediano, que é a minha espinha geniana. Lateralmente, eu encontro duas depressões a ela, que são as fossas digástricas. Aí eu vou em direção ao corpo da mandíbula, eu acho uma saliência que é chamada de linha miloide. Para superior e para anterior vai ser a fóvea sublingual, que é para a glândula sublingual. Da linha miloide para inferior e para posterior vai ser a fóvea submandibular da minha, né, aqui da minha mandíbula, ok? Isso na parte do corpo da mandíbula. Vamos agora aqui para o ramo da mandíbula, tá? O local de encontro entre o ramo da mandíbula e o corpo da mandíbula é chamado de ângulo da mandíbula. Então, o cantinho que eu tenho aqui, tá? Ó, o cantinho que eu tenho aqui vai ser chamado de ângulo da mandíbula. É o local de encontro do ramo com o corpo. É a parte mais inferior e posterior, né? E mais lateral às vezes, tá? Depende da pessoa, é o chamado de ângulo da mandíbula. É o encontro entre o ramo e o corpo, tá? Nesse ângulo da minha mandíbula, vocês vão encontrar aqui, então, para cima, tudo o ramo da mandíbula. Externamente, no ramo da mandíbula, vocês encontram umas elevaçõezinhas, da parte tanto externa quanto da parte interna. Na parte externa, eu vou chamar de tuberosidade massetérica da mandíbula. E pela parte interna, eu vou chamar de tuberosidade pterigóidea da mandíbula. Tuberosidade massetérica, porque depois se insere aqui um músculo masséter, pela parte externa. Pela parte interna, tuberosidade pterigóidea da mandíbula, porque depois se insere um músculo pterigóideo medial, ok? Então, tem, né, essas rugosidades. Lembrem que tubérculo é um morrinho, tuberosidade são vários morrinhos, ok? Quem mais que a gente observa nesse ramo da mandíbula pela parte interna? Observa aqui uma depressão com um buraco, que é o forame da mandíbula. O forame da mandíbula é o buraco, e esse forame depois vai se continuar por toda a mandíbula, que aí eu vou chamar de canal da mandíbula, tá? Então, forame é a abertura que dá um contínuo, dá uma entrada para depois um canal da mandíbula que vai passar por dentro da mandíbula, ok? Se projetando por sobre esse forame da mandíbula, a gente tem uma espícula óssea na parte anterior dele, que é chamado de língula da mandíbula, que parece uma pequena língua, tá? Em algumas mandíbulas ela é bem projetada, em outras ela é bem discreta, tá? Do meu forame da mandíbula vai descer um sulco mais rasinho, que é o sulco miloide, o sulco que depois vai alojar ali o meu nervo miloide, ok? Então, acho o orifício, que é o forame da mandíbula, a espícula anterior é chamada de língula da mandíbula e a depressão que parte do sulco da mandíbula é chamado de sulco miloide. E aí a gente chega nas extremidades aqui do meu ramo da mandíbula. Eu tenho, então, uma projeção para anterior mais pontiaguda e uma projeção para posterior mais arredondada. Essa projeção para anterior, que parece uma ponta de uma coroa, é chamado de processo coronoide da mandíbula. Eu associo porque parece uma pontinha de uma coroa, tá? Aquelas coroas com ponta, então o processo coronoide da mandíbula. A projeção posterior é chamado de processo condilar da minha mandíbula. E a depressão que vai ficar entre o processo coronoide até chegar no processo condilar, essa voltinha aqui, é chamado de incisura da mandíbula, ok? Então, o meu processo condilar da mandíbula é tudo isso, mas eu encontro estruturas nesse meu processo condilar. Então, ele é mais estreitado e ele se expande para superior. A parte mais estreitada eu vou chamar de colo da mandíbula e a parte mais dilatada para superior de cabeça da mandíbula. Então, a parte mais estreitada é o colo da mandíbula, a parte mais dilatada para superior, né, a cabeça da mandíbula.
E essa transição entre o colo e a cabeça da mandíbula, que essa cabeça é bem lisinha, para depois formar a articulação temporomandibular, eu vou encontrar uma depressão, então, que eu vou chamar de fóvea pterigóidea da mandíbula. Então, eu tenho essa fóvea pterigóide aqui, que é para o local depois de fixação do meu músculo pterigóideo lateral, tá? Meu músculo pterigóide medial é na tuberosidade pterigóide. Meu músculo pterigóide lateral é na minha fóvea pterigóidea da mandíbula, ok? E assim falamos das estruturas ósseas, das principais estruturas ósseas contidas nos meus ossos do crânio. Se falamos de cabeça, então se falarmos de pescoço, quais são os ossos que eu encontro no meu pescoço? Eu encontro o ocioide, que é fácil de palpar, acho aqui, a minha base da mandíbula e vou em direção ao pescoço, não aperta, vocês lembrem que a anatomia a gente não aperta, a gente apalpa, tá? Nunca apertem uma anatomia, sempre apalpem uma anatomia. Então, se vocês colocarem o dedo na base da mandíbula e escorregar para posterior, vocês vão sentir o osso hioide. Não é a projeção pontiaguda mais para inferior, né? Não é o gogó. O gogó é uma cartilagem, a cartilagem tireoide, tá? Então, o meu ocioide, ele vai ter uma parte central, que é o corpo do ocioide, duas projeções bem grandes para posterior, que são os cornos maiores do ocioide, tem um corno direito e esquerdo, e entre o corpo e o corno maior vai ter uma projeçãozinha mais pequenininha, que é chamado de corno menor. Sim, corno porque parece um chifrinho, não parece, gente? Parece sim, tá? Então, corpo do ocioide, uma projeção menor, que é o corno menor, e uma projeção maior para a parte posterior, que é o corno maior do ocioide. Esse é o osso da parte anterior. O ocioide é um osso que não se articula com nenhum outro osso. Ele é considerado por uma classificação como osso visceral, tá? Porque ele é mantido em posição pelas vísceras, pelos nossos músculos, que fixam ele em posição, sustentam ele em posição. E aí, formando o meu pescoço, eu vou ter as minhas vértebras cervicais. As vértebras cervicais também estão contidas num vídeo falando só de ossos do meu dorso, tá? Então, as vértebras cervicais são contidas aqui também na região do pescoço, porque eles formam a estrutura óssea do meu pescoço. Então, que partes dos meus ossos cervicais eu vou ter? Só tem as minhas vértebras cervicais, que são as vértebras do pescoço. Então, uma vértebra cervical é formada por um corpo vertebral, que é essa parte mais maciça, voltada para a anterior. Esse corpo vertebral, se vocês olharem, ele é formado por uma face intervertebral e uma bordinha que é chamado de epífise anular. Então, a parte porosa, até mais central, é chamado de face intervertebral e a bordinha é chamado de epífise anular. As laterais dessa epífise anular, elas sobem, elas se projetam para superior. Então, vocês podem ver que ela projeta para superior, ela projeta para superior, ela projeta para superior, para melhor encaixar a próxima vértebra. A outra vértebra, ela encaixa melhor, dando mais estabilidade, que é chamado de unco do corpo da vértebra cervical, tá? Então, o corpo da vértebra cervical não é reto, ela tem essas duas projeções para superior, que são chamadas de unco do corpo vertebral, para melhor encaixar a próxima vértebra, ok? A face inferior aqui da vértebra de cima. Partindo do meu corpo da vértebra cervical, vai formar um arco vertebral. E esse arco vertebral vai delimitar aqui o meu forame vertebral. Tá? Então, acho aqui o meu arco vertebral e ele vai delimitar o meu forame vertebral. E esse meu arco vertebral, ele é dividido em duas partes. Um pedículo, que é mais curtinho, mais grosso, e em uma lâmina, que é mais contínuo, mais longo e mais fino. Tá? Então, eu tenho um pedículo, eu tenho um pedículo direito, um pedículo esquerdo, uma lâmina esquerda e uma lâmina direita. Nesse meu pedículo, ele vai ter uma entradinha na parte de cima
e uma entradinha na parte de baixo. Então, esse pedículo, né, ele fica mais assim na parte de cima e mais assim para a parte de baixo, que eu vou chamar de incisura vertebral. É uma entradinha que eu chamo de incisura vertebral superior e na parte de baixo vai ser incisura vertebral inferior, ok? Acho meu pedículo, coloco a vértebra cervical na posição anatômica, vocês vão ver que ele tem uma curvatura para cima, que é a incisura vertebral superior, e uma curvatura para baixo, que é a incisura vertebral inferior, ok? Então, o local de encontro das minhas duas lâminas do meu arco vertebral, né? Eu tenho uma lâmina direita que se encontra com a lâmina esquerda no meu processo espinhoso, tá? Então, eu acho aqui o meu processo espinhoso, né, na união das duas lâminas dos arcos vertebrais. Geralmente, o meu processo espinhoso das vértebras cervicais, ele é mais curto e bífido, tá? Então, diferente das vértebras torácicas e das vértebras lombares. Que outras estruturas que eu vou encontrar nas minhas vértebras cervicais? Então, eu tenho aqui um processo espinhoso e agora aqui para a lateral tudo eu vou ser o meu processo transverso. Esse meu processo transverso ele vai ter algumas estruturas. Eu vou ter um tubérculo anterior do meu processo transverso e um tubérculo posterior do meu processo transverso. E entre o tubérculo anterior até chegar no tubérculo posterior, eu vou chamar de sulco do nervo espinal. Então, tudo isso daqui é o meu processo transverso, mas eu tenho partes específicas, o meu tubérculo anterior do processo transverso, o meu sulco do nervo espinal, até chegar no meu tubérculo posterior, né, do processo transverso. E somente as vértebras cervicais têm esse orifício, que são chamados de forames transversários, forame transversário direito e um esquerdo, para a passagem depois da minha artéria e das minhas veias vertebrais, ok? Aí, se eu juntar uma vértebra cervical sobre a outra, ele vai formar aqui ó, um orifício entre a incisura vertebral inferior da vértebra de cima e a incisura vertebral superior da vértebra de baixo. Ele vai formar um orifício que é chamado de forame intervertebral, que é um forame que fica formado entre as vértebras quando elas são sobrepostas, ok? Aqui não está descrito, mas essa parte aqui é chamada de processo articular superior. E esse processo articular superior aqui tem uma face bem lisinha, que é chamado de face articular do processo articular superior. E essa ponta para baixo aqui vai ser chamado de processo articular inferior. E se vocês olharem pela parte interna, vai ter também uma parte bem lisinha, que é chamado de face articular do processo articular inferior. Ok? Isso é característica das vértebras cervicais, da terceira, quarta, quinta, sexta e sétima vértebra cervical, né? A sétima vértebra cervical, a gente consegue observar que ela não tem esse tubérculo posterior bem formado, ele já é mais arredondado, tá? Eles não formam dois processos, os tubérculos anterior e posterior do processo transversário, ele não é bem projetado, é quase uma coisa única, tá? Ele é mais circular. E eu tenho diferenças no meu atlas, que é a minha primeira vértebra cervical, e no meu áxis, que é a segunda vértebra cervical. O atlas ele não vai ter corpo vertebral, ele não vai ter um processo espinhoso e ele não vai ter, né, aqueles pedículos, tá, formando aquela lâmina também do arco vertebral. Então eu vou chamar o meu atlas, ele tem partes específicas. Ele tem duas massas laterais. E dessas massas laterais vão partir ó, o processo transverso de cada lateral e vai partir de cada massa lateral um arco para anterior e um arco para posterior, tá? Então, nessa minha massa lateral, é uma massa mais espessa, eu vou encontrar uma concavidade lisa na sua face superior, que eu chamo de face articular superior da massa lateral do atlas. E nessa vista inferior, eu encontro a face articular inferior da massa lateral do atlas. Tem direito e esquerdo também, tá? No meu processo ó, transverso, eu também vou encontrar o meu forame transversário, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Processo transverso com forame transversário.
Vocês podem observar que aqui não forma um tubérculo anterior e um tubérculo posterior com um sulco do nervo espinal bem delimitado, tá? Nesse processo transverso. O meu arco anterior, ele é sempre mais curto, então o arco anterior, né, do Atlas. Esse arco anterior, quem que eu encontro? Bem projetado para anterior, um tubérculo anterior, então eu chamo de tubérculo anterior do arco anterior do Atlas. E na sua face posterior, eu vejo uma face bem lisinha, que eu chamo de fóvea do dente do arco anterior do Atlas. É para depois, né, a articulação com o dente do áxis, ok? Então, acho o meu arco anterior aqui. Na parte anterior, eu acho o tubérculo anterior do arco anterior do Atlas. E na sua face posterior, eu chamo de fóvea do dente, né, do arco anterior do Atlas. Lateralmente, aqui ó, na junção aqui da massa lateral com o arco anterior, eu vou ter duas saliências que eu vou chamar de impressão do ligamento transverso do Atlas, que depois vai ser o local de fixação do ligamento transverso do Atlas. No meu arco posterior do Atlas, bem na parte mediana, né, eu vou chamar agora o tubérculo posterior do meu arco posterior do Atlas. E bem próximo aqui, ó, à minha massa lateral, eu tenho duas depressões, que é o sulco da artéria vertebral. Em algumas pessoas, tá, esse sulco é uma depressão. Vai partir uma espícula óssea aqui da massa lateral em direção ao arco posterior, fechando esse sulco, formando um canal da artéria vertebral, tá? É uma variação anatômica. Então, o normal é ter essa depressão, parece que alguém empurrou assim para baixo, que formou o sulco da artéria vertebral, mas pode acontecer de formar uma espícula óssea da massa lateral em direção ao arco posterior, formando assim, né, o meu canal da artéria vertebral, ok? E no meu áxis, o que eu vou ter de diferente? Ele vai ter um corpo, vai ter um pedículo, vai ter um processo transverso com forame transversário, um tubérculo anterior, um tubérculo posterior com seu sulco do nervo espinal. Vai ter aqui ó, um pedículo com a sua incisura vertebral superior e a sua incisura vertebral inferior. Vai ter uma lâmina e outra lâmina do arco vertebral formando um forame vertebral. Essas lâminas se encontram no processo espinhoso, que geralmente é bífido, ok? Vai ter aqui um processo articular superior com uma face articular superior. Vai ter um processo articular inferior com uma face articular inferior, ok? O que ele tem de diferente? O dente do áxis. O dente do áxis tem uma pontinha, né, que é o ápice do dente do áxis. Lateralmente, esse ápice do dente do áxis, eu vou ter a impressão dos ligamentos alares, que é onde vai ser a fixação dos ligamentos alares, né, da articulação atlantoaxial mediana. Na sua vista anterior, eu vou ter uma face articular anterior, e na sua vista posterior, eu tenho uma face articular posterior do dente do áxis. Então, o dente do áxis ele tem essa especificidade, que é o dente do áxis. A pontinha é o ápice do dente. Para as laterais, impressões dos ligamentos alares. A parte lisa para anterior, face articular anterior do dente do áxis. E a parte lisa para posterior é a face articular posterior do dente do áxis. Vocês podem perceber que tem muitas estruturas, né, ósseas na minha cabeça e no meu pescoço. Demanda bastante estudo, bastante detalhes. Tá? Importante vocês pegarem os roteiros de vocês, assistirem o vídeo, fazerem as suas anotações com as suas, né, perto disso, perto daquilo, e depois, né, assistam os vídeos, pausando por parte, né? Vou agora assistir a parte de vista anterior, para o vídeo, pego as estruturas, né, o crânio, o modelo anatômico e vejo essas estruturas. Assisto o vídeo da parte lateral, pego o crânio, assisto as estruturas e olho essas estruturas. Para assim vocês irem fixando. Não tentem olhar tudo de uma vez só, né? Porque pode e depois tentarem pegar nas peças. Vão assistindo e olhando, né? Façam primeiro uma visão geral com essas anotações e depois voltem assistindo e olhando as suas anotações e manipulando as peças anatômicas também.
Espero que ajude para o estudo, né, das grandes particularidades que encontramos nos nossos ossos, né, da nossa cabeça e do nosso pescoço. Até o próximo vídeo!